Senhor presidente, nobres colegas, eu tenho muitos assuntos, até porque eu tenho que prestar contas para uma comunidade que me deu, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Então, minha primeira fala é um dia de alegria para a cidade dos 440 apartamentos que estão hoje na lista. Os contemplados. Vejam a importância de termos um governo federal que se preocupe com as obras sociais. 10.457 inscritos. E nós temos hoje, parabéns, secretário Silvio, parabéns aos secretários que passaram por essa pasta, nobre colega Jack, que fez um trabalho magnífico, parabéns também ao Vomir Mosquen, parabéns ao Wagner Petrini. E que bom que nós atendemos o critério social. Mulher na condição de responsável pela unidade familiar, pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa com câncer ou doença crônica. Então, parabéns à Secretaria da Habitação, em especial ao prefeito Adiló. Que bom que nós temos uma ligação com Brasília, que bom que nós temos PAC. E que triste, Caxias, nós termos passado por um período de casa verde e amarela, que não veio nem verde, nem azul, nem branca, nem amarela, nem nada. Eu fui em muitas entregas no Campos da Serra no tempo da Dilma. Então, nós precisamos valorizar, e eu estou muito feliz hoje, porque essa administração fez... é pouco, 440 apartamentos. Olha, tem um significado para quem está pagando aluguel, tem um significado muito importante, isso é uma obra social. Parabéns, prefeito Adiló, que a gente continue buscando recursos e que a gente continue lutando por aqueles que mais precisam. Eu pediria ao Adam, que foi vereador desta casa, é uma grande liderança que trabalha conosco, que deixasse um vídeo circulando, porque na sexta-feira eu convidei o prefeito Adiló para fazer algumas visitas na região norte. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o quartel dos bombeiros, que infelizmente nós não tivemos a capacidade nos governos anteriores de recuperar, mas que o Estado, através da nossa frente parlamentar, alugou um pavilhão e hoje está funcionando. Sim, funciona, um dia fecha outro. Mas essa casa, com a nova frente, esteve na Casa Civil e nós teremos 70 novos soldados para Caxias. Então, valorizar o nobre colega Jack, porque a nossa visita não deu abertura do quartel da Zona Sul, mas tivemos a notícia boa de efetivo para Caxias. E o primeiro que deverá ser aberto 24 horas é o da Zona Norte, porque os números mostram que é a região que mais nós temos incêndios. Inclusive, solicitei para o prefeito Adiló, como o prédio está depredado, as tesouras, e ele prontamente se comprometeu de que a gente pode utilizar para obras comunitárias, e nós vamos utilizar na Capela Comunitária do Pôr do Sol, na reforma do centenário. Nós vamos utilizar, então, aquilo que ainda resta lá do quartel dos bombeiros. O vídeo não está passando ali, meu nobre colega. Está ali sim, perdão. Então, nós fizemos um almoço na Capela Comunitária, fizemos um almoço e tem recurso. Dia 25 nós vamos fazer um grande mutirão com a comunidade, um grande mutirão. A comunidade também tem que ajudar. Frase do Frei Jaime: quem ajuda a construir, ajuda a cuidar. E nós queremos, então, aquela comunidade participando. Se Deus quiser, a RGE vai ligar a energia, porque nós estamos numa diferença muito grande. 1 metro meu é 80 centímetros da RGE. Então, o poste, infelizmente, vamos ter que gastar para retirar dali, mas comunidade do Pôr do Sol, nós estamos retornando com a nossa capela comunitária, que vai servir o pioneiro e também o Pôr do Sol. Depois dali, nós saímos com o prefeito Adiló e nós estivemos em um terreno
onde o município fez uma permuta, mas que a comunidade não foi consultada e que a gente quer de volta o terreno. A comunidade do Centenário 1 quer de volta o terreno e é justo. E nós vamos fazer uma nova permuta para que aquele terreno continue sendo cuidado pela comunidade. Muito importante. A CEPLAN já está vendo isso, a comunidade já esteve aqui, já acompanhei eles no gabinete. Então é importante que aquele terreno que tem pinheiro, que tem frutas, seja cuidado pela comunidade. As escolinhas infantis que estivemos visitando os locais com o prefeito, nas 31 que serão construídas de forma PPP, e que eu sempre reitero, a PPP da educação infantil é boa. Por quê? Porque o pedagógico é do município. Hoje o município já tem PPP na educação, que são as 4 compartilhadas, as 4 entidades. Vai seguir no mesmo, vai seguir igual. O pedagógico é do município, o retorno do Fundeb é de extrema importância. Então eu fiz uma solicitação para o Caberlon, que nós façamos uma mudança de área numa escola infantil. Caberlon, eu conto muito com a sua habilidade de nós, ao invés de gastarmos com muro de contenção ali no Santo Antônio, a gente mude para a Rua dos Cesteiros. Nós precisamos mudar a escola de educação infantil que está na Rua dos Cesteiros, aliás, que está mapeada para sair na Rua Tenente João Madão Charão, e que a gente mude para a Rua dos Cesteiros. Ou seja, fazer uma mudança de uma escola infantil aqui do Santo Antônio para o Belo Horizonte, porque lá no Belo nós estamos trabalhando por uma escola de educação infantil desde 2012. E que só o Tancredo Neves tem 906 alunos. Então é de extrema importância que a CEPLAN, através da PPP, com essa empresa, faça a mudança aqui do Santo Antônio lá para o Belo Horizonte. No final eu vou passar os apartes, pode ser, nobre colega Jack? O Quênio, nós estivemos fazendo a visita com o prefeito Adiló na cozinha comunitária. Que eu ouvi muitas vezes aqui, até na legislatura passada, que não tinha pobre na cidade. Não, Caxias, segundo polo metal mecânico, aqui nós, hortifrutigranjeiros, mandando para o mundo. Quando nós temos 74 mil pessoas inscritas no cadastro único. Então não venham me dizer que é colina sorriso para todo mundo, que não é. Eu comprei o terreno no Pioneiro Pôr do Sol porque eu pude comprar lá. O Jack comprou ali no Consolação porque ele pôde comprar lá quando veio de Esmeralda com a carça e uma bolsa de açúcar, que nem dizia minha tia. Então, nós precisamos compreender essa cidade, o tamanho dela, aquilo que se investe no social, aquilo que o município precisa disponibilizar em educação infantil, 50 UBSs. Então, de extrema importância, os 180 marmitas que chegam todo dia no restaurante comunitário do Quênio. Nós estivemos lá visitando, e parabéns, prefeito, parabéns à presidente Elisângela, que está lá, inclusive agora, verificando um problema lá na cozinha. A nova UBS do Vila IP está saindo do papel. Eu quero valorizar o nosso vereador Rafael Bueno, corajoso. Parabéns pelas vacinas. Quando muitos não acreditam na vacina, nós acreditamos. Parabéns, Rafael, e toda a sua equipe. Até a semana passada eram mais de 6 mil pessoas que tinham se vacinado. Ontem chegou mais vacinas a Caxias. Então, a UBS do Vila IP, muito discutida no Conselho Local da Saúde, chove dentro, tem rachaduras. Nós buscamos um novo espaço temporário para que o município mantenha os serviços na comunidade. Município mantenha os serviços na comunidade enquanto seja construída uma nova UBS. Com quem? Com que recursos?
com emenda parlamentar da deputada Denise e também com contrapartida do município. Estamos fazendo isso em quantas? 3 UBSs. Vila Romana, Nossa Senhora das Graças e Vila Cristina. Uma declaração de líder nobre presidente. Em declaração de líder da bancada do PSB, vereador Zé D'Ambrosio. Então o Vila IP vai ter UBS nova, mais uma construída na cidade. Quero valorizar o olhar social do prefeito Adiló, da Secretaria da Saúde, que quantos mil deixaram de pagar plano de saúde e que estão todos no SUS. Então, a emenda da deputada Denise, com contrapartida do município, nós teremos uma UBS nova no Vila IP, que é uma demanda de muitos anos. Também levei o prefeito na capela comunitária do Vila IP, que foi construída com contrapartida, inclusive conversando com o nobre colega Libardi, prometei uma semana o parecer está pronto, substitutivo, perdão, e nós teremos então a 6810, que terá um fundo, teremos um fundo para que os condomínios façam aquilo de dever, que é contribuição, e nós teremos então com esse fundo muitas outras obras licitadas e não da forma que nós construímos a capela. A capela foi construída por uma compensação e nós percebemos que as compensações não é o melhor caminho, o melhor mesmo é o fundo. Então logo nós teremos aprovando nessa casa e agradeço pelo substitutivo do nobre colega Libardi. Meu último assunto, e que eu quero valorizar também a presidente do bairro Zita, que esteve conversando com a Denise Pessoa, porque nós temos 300 mil para o Centro de Formação Jovem no Vila IP. O projeto está pronto há mais de um ano. Eu sempre quero dizer aos nobres colegas o tamanho da nossa responsabilidade com essa geração. Nós vamos seguir perdendo os jovens. Nós vamos seguir perdendo os jovens por não oportunizar um curso de formação. Quer aprender a cortar cabelo? Vai aprender a cortar cabelo. Quer aprender computação? Vai para a computação. O projeto está pronto, nós temos 300 mil. Nós precisamos de mais 400 mil. Então o prefeito Adiló se colocou muito à disposição, só que hoje o município não tem recursos. Estive com o Amarildo da CUFA. Há uma possibilidade, porque o município esteve em Recife, nós temos a fórmula do MEI. Nós poderemos, sim, o município, implantar a forma do MEI. Ou seja, até 15 mil, pedreiro, carpinteiro, eletricista do bairro pode fazer as pequenas obras. Tudo tem que ser licitado nessa cidade, meu Deus do céu. Então, que bom que o prefeito teve esse olhar social e eu acredito que nós teremos o Centro de Formação Jovem no Vila IP, estivemos lá com a CUFA, com o Projeto Orian, para que eles utilizem aquele espaço para os jovens. Andem de noite no Vila IP. Andem de noite, para vocês verem. Os jovens. Isso me entristece muito, mas nós temos que fazer dos nossos mandatos uma preocupação com o futuro desses jovens. O primeiro que me pediu a parte, nobre colega Libardi. Primeiro foi o Jack, desculpa. O Jack, depois do senhor. Jack, o senhor pediu? Obrigado, então, vereador Zé D'Ambrosio. Sugiro ao senhor a próxima anotar aí, para não se perder. Desculpa. Tudo bem. Quero
falar aqui um pouco sobre as PPPs das escolas infantis, o quanto é importante para a nossa cidade, vereador Zé D'Ambrosio. E eu ainda estava secretário de Habitação quando surgiu as PPPs e o senhor prontamente me convidou. Eu convidei o senhor, inclusive, e o senhor prontamente me atendeu, desculpa, para que a gente solicitasse uma escola infantil na região sul, mais uma, né, na região do Monte Carmelo, no bairro Teresópolis. Então, espero que o governo atenda esse nosso pedido, que a CEPLAN reveja essa questão e que a gente consiga, sim, levar uma escola infantil para a região sul, que é muito importante, não só uma escola infantil, uma escola também de ensino fundamental, mas que a gente seja atendido e a população agradece, vereador Zé D'Ambrosio. Muito obrigado pela parte. Inclusive, nobre colega, não tem problema nenhum de eu discordar com o governo. De eu achar que 4 locais dessa cidade precisavam de escolas infantis. Por isso que fizemos o documento e eu assinei. Que tenha 4 novas escolas num aditivo. Aquela região do Monte Carmelo precisa de uma escola, o senhor tem razão. O Mariani, quem conheceu aqui as mães do Mariani? Quem participava aqui da cidade? Quem estava... Nós precisamos no Mariani, o muro está pronto, custou quase R$1 milhão. Campos da Serra tem mais 227 casas. Precisamos de mais uma escola de educação infantil. Só tem a Suza Serafini. Nós precisamos na região do Belo, por isso da insistência de fazer a substituição de local que saia do Santo Antônio e que vá para o Belo Horizonte. Seu à parte, nobre colega Juliano. Vereador D'Ambrosio, é uma satisfação poder observar aí no telão diversas demandas, encaminhamentos, visita com o nosso prefeito Agilódio Domênico. Acho que as demandas em breve serão realizadas, algumas já concretizadas. Eu acho que estando presente da comunidade, a gente consegue ver as demandas de perto. E o prefeito Ediló não mede esforços. Sempre que agendado e conversado com o mesmo, ele sempre está em todos os bairros. E eu tenho o privilégio de acompanhá-los em algumas assinaturas de início de obras e outras entregas. Então, eu diria que todos os cantos da cidade têm obras. E temos que valorizar sempre que possível, porque Caxias, né, é muito grande, é uma cidade, hoje a segunda maior do estado, requer um trabalho árduo e em conjunto, para que a gente possa somarmos e aos pouquinhos pudermos ir divulgando o lado positivo que está sendo feito no nosso município. Parabéns, vereador D'Ambrosio, essa região norte é muito carente e parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo todos os dias, arduamente, lutando por essa população. Parabéns. Obrigado. Por fim, a municipalização do Hospital Geral, do Hospital Saúde, estivemos lá com o prefeito Adiló, a pedido do nobre colega Libardi. Então, é um assunto que eu agradeço a sua dedicação por esse assunto, nobre colega Libardi. Eu acho que a cidade, nós vamos continuar morando aqui, a gente quer o melhor para todos. Seu à parte, então, por favor. Andressa, desculpa. Nós queremos agradecer a Vossa Excelência, agradecer o prefeito Adiló e deixar claro que é uma questão que foi encampada anteriormente pelo gabinete da vereadora Andressa. Eu busquei uma saída técnica, Zé D'Ambrosio. Mas mais do que isso, o que nós tínhamos medo era que faltasse vontade política. A técnica, qualquer um podia escrever, não podia ter sido eu, não precisava ter sido eu. Qualquer um podia ter a técnica que eu tive para promover a alteração. Agora, a vontade política que veio do gabinete da Andressa, e mais do que isso, a vontade política inesperada da minha parte, que veio do gabinete do prefeito Adiló, foi surpreendente. Nós estamos muito felizes. Obrigado. Inclusive... Vereador. Seu à parte, antes de eu finalizar, por favor. Já que sobrou um tempinho, bem rapidinho, só para colaborar. Obrigado. Com o senhor. Parabéns ao senhor aí que levanta essa demanda muito importante. Parabéns ao prefeito que foi a campo, né? A gente espera que o prefeito, os vereadores saiam do gabinete, né? Então, hoje, como é meu dia de defender o governo aqui, eu venho parabenizar o prefeito Adiló que está aí a campo junto com o vereador, que é uma liderança aí no local, que é o senhor. Muito obrigado. Que bom que o senhor está... Que bom que o senhor está tendo essa compreensão, nobre colega Libardi. A ideia também, a colega Libardi e também colega Iago. A municipalização do Hospital Saúde pode ser possível. Então, quero agradecer a todos por esse espaço e dizer também que a cidade é muito grande, precisa de muito recurso.
mas que com certeza as obras devagarinho estão acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador